Então, a primeira vez que eu ouvi falar da Bulgária, na verdade, eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho em 2008, já estava na Itália. Em 2008 eu tive um sonho onde eu vi vários trevos de países. Só que eu vi o trevo da Bulgária bem grande, como você entra na cidade e vê aqueles trevos escrito o nome da cidade, eu vi Bulgária bem grande. E eu vi vários trevos com o nome de outros países, e que era Romênia, Sérvia, Hungaria, vários. Eu via, só que eu via menores. Era bem menores esses trevos. A Bulgária era bem grande. E eu não entendi, né, até aquele momento, por que eu tive esse sonho. Na verdade, depois eu fui entender que era uma visão profética, né? E aí passou, né, um ano mais ou menos. Eu, aqui na Itália, ganhei uma búlgara para Jesus, né? Ela era bailarina de dança do ventre e ela se converteu. E aí, um dia, eu estava chegando do Brasil de uma viagem e eu estava desfazendo as minhas malas e o Espírito Santo falou para mim, não desfaça a mala porque eu vou te levar para uma outra viagem. Só que eu pensei assim, meu Brasil, eu estava naquele tempo assim ainda, assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, com a mala nas costas, o que eu vim fazer na Itália? Senhor, eu quero voltar para o meu paraíso, o Brasil, né? Eu falava sempre que o Brasil era meu segundo paraíso, que o primeiro a gente já sabe que é o reino. E eu estava fazendo, o Espírito Santo falou assim comigo, aí eu falei assim, será que é para lá? Que bom, né? Mas quando eu levantei no outro dia, me telefonou essa búlgara, falando para mim, Silvia, olha, eu recebi aqui uma amiga e a mãe dela, eles são búlgaros, e a mãe dela é uma pastora e tem uma igrejinha lá na Bulgária, e nunca passou um missionário lá. E eu disse que você era missionária, ela ficou muito feliz e pediu para que eu convidasse você para estar lá, né? E aí eu estava na feira nesse dia, né? Já estava na feira fazendo compra, e quando ela me ligou, e eu disse assim, olha, eu vou orar e Deus confirmando, eu vou, né? Você pode traduzir para mim? Você pode ir para traduzir? Ela falou, não, eu traduzo para você. Naquele momento que eu falei, eu vou orar, o Espírito Santo falou assim, já está orado, né? Muitas vezes a gente ora, vamos orar, mas já está orado. Muitas coisas Deus já confirmou para nós, né? E naquele momento o Espírito Santo falou, já está orado, você vai. E eu no telefone falei, ok, você pode ir comigo para traduzir? Sim. Então prepara aí o dia que você for, você me avisa que eu vou sim, né? Aí passou uns dias, ela me disse, Silvia, olha, nós vamos de carro, vamos pegar o navio e vamos de carro e precisa de tanto, né? E eu também estava sem nada, aí eu pedi para minha irmã até um dinheiro emprestado, que eu tinha vindo do Brasil, eu falei, eu preciso fazer essa viagem, né? Muitas vezes o missionário quer que o seu pastor manda até o dinheiro da pasta de dente, né? Então eu tô falando para você de algo missionário que Deus, quando Ele fala com nós, missionários que andam no Espírito, né? A gente vai na visão do Espírito Santo. Ali chegou o dia de eu ir. Quando eu cheguei, foi muita surpresa. Primeiro ela me falou assim, Silvia, eu não conheço ninguém lá cristão, não conheço outras igrejas, como que você não vai pregar em outras igrejas, né? Eu me converti aqui na Itália com você, não conheço igrejas lá. Aí eu disse para ela, olha, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu vou lá por uma alma, se tiver uma alma lá, é isso que Deus quer. Eu não estou preocupada em ir pregar em igrejas, eu vou por uma alma.
Aí ela falou, ok, chegou o dia de ir. Qual foi uma grande surpresa minha? Nossa, quando entramos no navio, ela estava lá no fundo, deu uma saidinha e nós sentamos em lugares que são várias cadeiras, né? E naquele momento, qual foi a minha grande surpresa? Deus é fiel, porque eu estava também com muitos outros problemas, e eu falei, meu Deus, mas eu vou lá, né? Mas eu lembrei que Paulo fala, quando eu estou fraco é que eu estou forte. E eu disse, eu vou. E a minha surpresa foi no navio. Eu estava no navio e um búlgaro virou para mim e começou a falar comigo na língua dele. E eu sabia, eu nunca tinha visto uma língua búlgara, porque essa búlgara que estava aqui, ela falava comigo em italiano. E aí ele falou assim, olha, só que eu sabia que ele estava profetizando na minha vida. E eu falava amém, amém. Aquele homem tinha uma tal autoridade de Deus falando comigo em búlgaro, que eu só falava amém, amém, e chamava ela para vir me traduzir, que ela estava lá atrás. E quando essa tradutora chegou, ela disse, Silvia, você está entendendo? Eu falei, não estou entendendo nada, mas eu sei que ele está profetizando na minha vida. E o que aquele homem estava dizendo? Era um jovem, né, assim, de uns 30 e poucos anos. Ele estava dizendo assim, você está indo levar o fogo aonde? No meu país, onde está apagado. E você está fazendo o mesmo trajeto de Paulo. O apóstolo Paulo pegou o navio e desceu nessa ilha da Grécia. Você está fazendo o mesmo caminho de apóstolo Paulo. E aonde você for, sinais e prodígio vai acontecer. Deus vai te usar tremendamente na minha nação. E aí ela foi me traduzindo, aquela alegria foi vindo. Ele está cumprindo uma promessa na tua vida. Naquele momento eu fiquei tão assim, aleluiada, né? Como fala meu amigo Luciano Subirá, tão aleluiada. Eu falei, meu Deus, como que eu tô dentro da promessa? Eu tô dentro da promessa. E eu lembrei de que quando eu tinha 10, 12 anos, muitas pessoas profetizavam na minha vida e falavam assim, você vai aonde o apóstolo Paulo passou, isso vai acontecer. Isso foi indo, depois 20 anos, depois 30 anos, Deus vai te levar onde o apóstolo Paulo foi e muitas coisas vão acontecer. Quando eu era ainda uma menina, eu falava, quem que é esse Paulo, meu Deus? Onde é que esse Paulo foi? Onde que ele passou? Mas naquele momento eu fiquei tão feliz, eu falei, Deus não esqueceu as promessas. Deus não esquece a promessa que faz para mim e para você. E eu me levantei e eu falei assim, eu estou dentro da promessa, eu estou dentro da promessa. Era uma alegria tão grande que eu fiquei num estado de graça dentro daquele navio. De repente veio uma mulher perto de nós e ela sentou no meio assim. E aí eu falei para a tradutora, mas essa mulher aqui, é o costume de vocês fazerem isso, né? É da cultura? Ela falou assim, não entendi porque que ela sentou aqui. Ela estava lá e ela veio aqui, sentou aqui e ficou ouvindo. Aí, naquele momento, eu já cheia do Espírito, o Senhor me deu uma palavra de conhecimento e disse, olha, você está deixando o seu país, você está deixando o seu marido, os seus filhos, porque você tem uma grande dor, você tem alguém da tua família que está com câncer, mas Deus, através de você vai orar por ela e ela vai ficar curada. E Deus está falando para você não deixar o seu país e nem sua família, seu marido. Aquela mulher começou a chorar tanto, aí ela disse, eu sou filha de um pastor, estou afastada há muito tempo e a minha filha está na Itália com câncer, com 14 anos, ela está no hospital e eu queria dormir, porque eu passei a noite no hospital e eu estava tão nervosa que vocês estavam falando tão alto e eu vim aqui para brigar com vocês, mas na hora que eu vi que vocês estavam falando de Deus, eu sentei e parei.
Ai, que coisa linda. E, sabe, foi algo assim, sobrenatural naquele lugar. E aí, ela falou, eu quero que você vá na igreja do meu pai. Eu quero que quando você pisar na Bulgária, você vá na igreja do meu pai. Olha bem, eu tinha uma agenda só. Lá no finalzinho com a Rússia, final da Bulgária com a Rússia, nessa igrejinha dessa mulher. E ela estava dentro do navio. Ela e a filha. E a tradutora. E aí, ela falou, eu quero que você vá lá na igreja do meu pai. Porque Deus te usou e eu quero falar com meu pai sobre você. Naquele momento eu orei por ela, ela se arrependeu, ela voltou para Jesus. E aquele moço que estava falando comigo, profetizando na minha vida, ele contou o testemunho dele. Ele, sabe o que ele contou? Ele disse que ele era um mafioso, estava dentro da máfia, assim, um chefe da máfia, e ele ia morrer. Ele ia morrer porque os comparsa dele deu ato de morte para ele. Eu não me lembro o que é que ele tinha feito que não poderia fazer. E ele ia ser morto na frente do filho e da esposa. Aí o que ele fez? Ele decidiu, pegou o carro, foi numa ponte bem alta, num penhasco e se jogar. Ele falou, eu não vou morrer na frente do meu filho e da minha esposa, então eu vou me matar. Antes, né, deles me matarem, eu me mato. E esse jovem começou a contar que quando ele foi para pular, ele não viu mais nada. Ele só lembra que ele chegou na casa dele. E aí, ele falou, eu não lembro como eu entrei no carro, como eu fui e voltei para casa. E quando eu cheguei em casa, tinha uma pedra bem grande na entrada da minha casa. E aquela pedra se abriu como se fosse um cinema. E eu vi um homem, que hoje eu sei que é Jesus, falando para mim assim, leia o livro de João, você não vai morrer. Eu vou salvar você. Eu cheguei para salvar a tua vida. Eu quero que você leia lá em João. Vai na casa do seu irmão. O amigo dele tem uma Bíblia. E você lê ali na Bíblia. E eu vou salvar você e tua família. Eu te escolhi. Naquele momento que aquele homem estava me contando aquilo, eu entendi assim, meu Deus, eu estou indo para um país aonde muito de nós não sabemos, mas a palavra fala, né, que Deus pode até salvar as pessoas. Se eu não for, você não for, Ele faz as pedras falarem. Não é isso que a palavra fala? Se eu não clamar, as pedras clamará. E eu, naquele momento, eu lembrei desse versículo. Eu falei, meu Deus, essa nação está clamando. As pedras estão falando. Deus está vindo através de uma pedra falar com um homem, porque eu e você que é missionário, homem de Deus, mulher de Deus, não estamos indo neste ID. Eu peguei aquela responsabilidade para mim, falei, Senhor, eu estou indo numa nação que precisa tanto, que se eu não for, as pedras vão falar. E aquele jovem, ele falou, olha, eu quero que você vá na minha igreja, na igreja do meu irmão, que é em Sófia, na capital. E aquela mulher é em Yambo, e Yambo é a terceira cidade maior da Bulgária, fica no meio da Bulgária. Então, olha o que Deus fez. Eu ia lá para o confim, Deus agendou no meio da Bulgária e agendou na capital. Então, quando eu falo que quem faz a minha agenda é o Espírito Santo, eu quero que você entenda isso. Deixa que o Espírito Santo faça a tua agenda. Nós não precisamos, muitas coisas nós usamos o homem. Ele fica triste porque nós não confiamos inteiramente nele, até mesmo para você falar as coisas que você precisa. Fala com o Espírito Santo, as coisas importantes da sua vida, porque ele quer te ouvir. E naquele momento eu falei, uau, você fez isso, Espírito Santo? Agendou tudo isso? E quando eu cheguei lá na Bulgária, eu cheguei na casa dessa mulher.